todos, muito bem-vindos a mais um episódio da série Tech Talk, organizada pelo Núcleo de Biomédica da Nova. Hoje trazemos-vos a professora Cláudia Quaresma, bem conhecida de todos nós. Atualmente integra a Comissão Executiva do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sendo também professora e investigadora neste departamento. É também coordenadora do 3D Printing Center for Health e as suas áreas científicas estão relacionadas com a biomecânica e desenvolvimento de novas tecnologias, com especial foco na área da reabilitação. Temos aqui connosco já a professora Cláudia, à qual agradecemos desde já toda a sua colaboração para a realização desta entrevista. E antes de começarmos, para conhecer um pouco melhor a professora, gostávamos já de lhe perguntar, e se nos permitisse, que nos dissesse um hobby seu ou algo que queira partilhar connosco e com os estudantes e ouvintes deste podcast, algo que queira partilhar que ninguém saiba. Eu acho que vocês todos já sabem daquilo que eu mais gosto, que é do mar. Que gosto muito de ver o mar e é dos hobbies que mais gosto. Pronto, é das coisas que eu mais gosto. Outra coisa que eu gosto muito também é de ler. Não tenho tanto tempo quanto gostaria, mas no verão eu gosto muito de ler perto do mar. É outro dos hobbies. Conjuga os dois. Conjugo os dois. Pronto, e sendo assim, acho que podemos avançar para a parte do percurso académico. Boa tarde a todos, boa tarde, professora. Relativamente ao seu percurso académico, sabemos que em 1993 terminou o bacharel em Terapia Ocupacional pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão. Em 98 foi licenciada em Reabilitação pelo ISPA e finalmente em 2011 obteve o grau de doutor em Engenharia Biomédica com especialidade em Biomecânica aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Sendo assim, a nossa primeira pergunta é o que levou a seguir a área da reabilitação? Olha, primeiro de tudo eu gostava muito de agradecer o convite e é um gosto enorme estar aqui convosco, aqui nesta nossa conversa. Relativamente à pergunta, é assim, eu sempre quis ir para a área da saúde, devo-vos dizer, desde o início. E comecei por pensar que queria ir para a medicina e para a pediatria. Depois, quando comecei, perto do 12º ano, 11º ano, comecei a pensar que iria para a medicina e depois se alguém morria e eu achasse que começava a pensar se não tivesse feito tudo para aquela pessoa. Isso era uma das coisas que eu acho que não ia aguentar esse peso na consciência, pronto, e que poderia acontecer. E depois achei que a medicina, gostaria de ir para a área da saúde, mas que a medicina, apesar de ser algo que eu gostaria muito, poderia ser, talvez não era a melhor área. E outra área foi-me dada a conhecer fora a área da reabilitação. E a verdade é que a área da reabilitação fez parte sempre da minha vida, porque eu tenho uma tia que é cega e que ficou cega já com 30 anos, já tinha a sua vida profissional, ficou cega com tumor cerebral e fez todo um processo de reabilitação. E que vive sozinha, que é totalmente independente. E isso foi graças à reabilitação. E eu acho que desde essa altura, sem ter consciência que era a reabilitação, desde essa altura eu fiquei com esse fascínio, o facto dela ser tão independente em todas as atividades. E isso deveu-se a esse processo de reabilitação que ela teve durante algum tempo. E quando comecei a pensar que se calhar a medicina não era a área que eu queria seguir, comecei a pensar que se calhar a outra área da saúde que poderia ser interessante e que poderia ajudar o outro seria a área da reabilitação e foi por isso que eu segui esta área. Acabou por ser uma motivação extra. Exato, foi uma motivação extra. No fundo, foi toda a minha vida eu lidei com a reabilitação. Exato. Sem saber efetivamente que o nome era a reabilitação. Pronto. E que era algo que me fascinava. Ok, obrigada, professora. Também é verdade que existe uma grande relação de simbiose entre a reabilitação, que foi o que a fascinou, e a engenharia biomédica. Poderia comentar um bocadinho sobre a ligação entre as duas? Sem dúvida. Mas quando eu vim para a engenharia biomédica não tinha essa consciência. Pronto. Eu quando vim fazer o doutoramento para a engenharia biomédica nunca pensei em fazer investigação. Porque eu queria aprender coisas novas.
e não pensei em seguir uma carreira académica. E vim fazer engenharia, na área, o doutoramento em engenharia biomédica, porque achei é uma área nova, é uma área da engenharia aplicada à saúde e era uma área que eu achava que era muito desafiante, muito diferente e nova. E quando comecei a tirar o doutoramento, comecei-me a perceber que efetivamente tinha uma outra paixão, que era a investigação. Descobri esta paixão. E percebi o quanto a engenharia biomédica poderia ser importante para a área da reabilitação. E foi nessa altura que comecei a tentar conjugar estas minhas duas paixões profissionais, a engenharia biomédica, quando acabei o doutoramento. Quando acabei o doutoramento comecei a tentar conjugar estas duas áreas e que se conjugam lindamente, como vocês sabem, é a área da engenharia biomédica, por um lado, e a área da reabilitação. E que, efetivamente, a engenharia biomédica tem um impacto enorme na reabilitação e poderá melhorar muito a reabilitação, nomeadamente ao nível da monitorização dos doentes durante o processo de reabilitação, nomeadamente no desenvolvimento dos dispositivos para ajudar no processo de reabilitação e também, nomeadamente, no desenvolvimento de próteses, de dispositivos de apoio para tornar a pessoa independente nas suas atividades do dia a dia. E isso, a engenharia biomédica que é que dá essas competências. Ou seja, conseguimos aqui conjugar os dois amores. Os meus dois amores, exatamente. Estas minhas duas paixões eu consegui. E por acaso é engraçado que eu não tinha bem esta consciência. E há uns tempos atrás, foi o professor Ricardo Afonso, que vocês conhecem também da Fisiologia, que me disse assim, estava a contar o que nós fazíamos no 3D Printing Center for Health, e ele disse-me assim, conseguiste conjugar as tuas duas paixões. E eu pensei, realmente é verdade. Um lado é a reabilitação, por outro lado a engenharia biomédica. Pronto. Porque eu até lá ainda não tinha integrado bem isto. Avançando um bocadinho mais para infiltrar-nos aqui um bocadinho em toda a sua carreira, ainda agora a professora mencionou que não era um intuito seguir a vida académica, mas, no entanto, conhecemos-la e sabemos que faz parte já há algum tempo aqui da casa da FCT e é professora no nosso departamento de Física. E a nossa pergunta agora é, mas afinal, o que é que ele levou a tornar-se professora? É engraçado, porque eu nunca pensei em ser professora. E devo-vos dizer que a minha mãe é professora. E eu pensei, não, nunca serei professora. Comecei a dar formação muito cedo. E comecei a dar aulas na Escola Superior de Saúde, o Alcoitão, em 98. E comecei muito cedo a dar aulas, mas nunca pensei em seguir esta via. E depois, quando comecei aqui a fazer investigação e paralelamente, enquanto fazia o doutoramento, comecei a dar aulas, percebi que era uma área que eu gostava muito. Gostava muito de estar com os alunos, gosto muito de estar com os alunos, muito próxima dos alunos, e é uma área que eu gosto de transmitir, de falar, de comunicar com os alunos. Pronto. E foi outra das paixões que eu fui descobrindo, que eu não sabia que a tinha, mas fui descobrindo. Exatamente. E por estar sempre ligada com os alunos, é que também colabora bastante com o nosso núcleo. E aproveitando aqui esta deixa, nós sabemos que a professora é responsável também pela escola de verão, que é feita em colaboração, portanto, com o núcleo. E gostávamos de saber qual é a importância desta ligação, da ligação que é feita com a atividade da escola de verão, portanto, entre o ensino secundário e o ensino superior. Eu acho que, efetivamente, é uma forma, a escola secundária, a escola de verão, surge em pandemia. E surge na altura da pandemia, que era como é que nós deixámos de poder receber aqui no nosso departamento os alunos do secundário e poder-nos divulgar a escola, a engenharia biomédica. Deixámos de poder ir às escolas divulgar a engenharia biomédica
E o núcleo também fazia isso muito bem. E comecei a falar, na altura o presidente do departamento era o professor José Paulo Santos, e nós os dois em conversa começámos a pensar por que não criar uma escola de verão na área da engenharia biomédica. E resolvemos criar em parceria com o núcleo, e sempre esta atividade o núcleo é sempre muito disponível, foi sempre muito disponível, e eu acho que trabalhamos muito bem em conjunto nesta divulgação da nossa engenharia biomédica, e nós criámos então essa escola de verão, que efetivamente, quando nós a criámos, que foi online, totalmente online, estávamos com receio de ter muito poucas inscrições, e tivemos cerca de 200, um pouco mais de 200 inscrições, o que foi um susto e um stress. Mas que efetivamente foi muito bom, porque foi uma forma de divulgar, mostramos também, percebemos que havia um grande interesse pela área de engenharia biomédica. Em todas as atividades tivemos pelo menos 100 pessoas a assistir às atividades, e isso foi muito bom, e a escola de verão surge nessa altura. E continuámos a mantê-la, depois no ano a seguir online, e neste momento temos 2 módulos, um online, que é para as pessoas que são de longe e que são de fora de Lisboa e que não têm a possibilidade de se deslocar cá, e depois um módulo presencial em que as pessoas têm um grupo mais pequenino e que têm a oportunidade de ver várias atividades no âmbito de engenharia biomédica, e que fazemos esta colaboração muito boa em parceria com o núcleo, e tem sido muito rica. Ainda hoje aqui este podcast também surge mais uma colaboração entre a professora Cláudia e o nosso núcleo biomédica. Exato. Falando de outros projetos que a professora integra, nomeadamente o LibFIS, o Laboratório de Instrumentação de Engenharia Biomédica e Física da Radiação, que é um laboratório que se dedica à pesquisa de áreas da física atómica, molecular, nuclear, engenharia biomédica, entre outros, nós queremos perguntar à professora qual foi o seu maior desafio ao trabalhar para este laboratório. Eu acho que todos os projetos, o LibFIS foi criado em 2015 e todo o grupo de engenharia biomédica integrou este laboratório. Este laboratório há vários polos. O laboratório é muito grande, este é um polo do laboratório, há outro polo na Universidade de Lisboa e há outro polo na Universidade de Coimbra. E a verdade é que todos os projetos de investigação onde estou envolvida são um desafio, porque um projeto de investigação, e vocês vão perceber isso quando fizerem a vossa tese, que é um pequeno projeto de investigação, ou quando fizerem doutoramento, se quiserem fazê-lo, pronto. E todos os projetos de investigação têm desafios. Para já, o projeto de investigação é sempre um projeto inovador, tem sempre obstáculos, e que os obstáculos são coisas boas, pelo menos para mim, porque o ultrapassar esses obstáculos são sempre coisas boas, e tem um foco sempre de descobrir algo novo, contribuir para a comunidade científica em que vamos descobrir algo novo. No meu caso, muito relacionado com a engenharia biomédica. Ok. Mas isto é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Desenvolvimento de projetos aplicados com a área da engenharia biomédica, muito focados na área da reabilitação. Outro desafio que nós temos sempre como investigadores, e que se calhar vocês não têm esta noção, que é um desafio, nós temos que publicar. Há uma grande pressão e uma grande pressão na comunidade, na área dos investigadores e professores, que é nós temos que publicar toda a investigação que nós fazemos. Faz parte do nosso foco e das nossas obrigações, entre aspas. Ok. Sendo assim, o que é que aconselha a alguém que queira de engenharia biomédica que queira seguir esta vertente e juntar-se ao laboratório também? Olha, eu acho que no laboratório, quem queira seguir a área de investigação, acho que tem que ter algumas características pessoais. Pronto, que eu costumo falar sobre isto. Porque quem faz um doutoramento tem que ser teimoso,
tem que ter muita teimosia, tem que ser resiliente, com vontade, tem que gostar de desafios e querer ultrapassá-los, porque muitas vezes as coisas não correm bem. Muitas vezes as publicações nós submetemos artigos e vêm rejeitados e vêm para trás com críticas. Temos de ter um bom limiar de frustração, ou seja, de aceitar bem a frustração. E eu acho que estas características são extremamente importantes para nós fazermos investigação. E depois, encontrar algo que nós gostamos de fazer. E isso é uma das coisas importantes. Quem faz investigação tem que encontrar, por um lado, um nicho na área da investigação, uma coisa nova, e por outro lado, gostar daquilo que faz. Porque se nós não gostarmos, não vamos conseguir desenvolver projetos nesta área, não vamos ter a tal teimosia, a resiliência, porque estas características advêm da motivação, estão a par da motivação de realizar estes projetos. Obrigada. Ora então, avançando aqui na leva dos projetos, e acabamos por dizer que também acaba por ser derivados desta sua experiência como professora universitária, recentemente surgiu o 3D Printing Center for Health. Já vai para uns anitos, mas é um projeto bastante recente, no qual a professora é coordenadora. E este centro tem o principal objetivo de promover, coordenar e aplicar atividades de desenvolvimento tecnológico com impacto social na área da saúde e independência funcional, com recurso à impressão 3D, através da integração de conhecimentos interdisciplinares nas áreas da reabilitação, da medicina, com a engenharia. Portanto, vamos agora aqui voltar à conjugação dos referidos dois amores da professora, portanto, a área da engenharia biomédica e a área da reabilitação. Sendo assim, a primeira pergunta é como surgiu a ideia para formar o 3D Printing Center for Help? Olha, o centro, nós não foi uma coisa que pensássemos logo. Isto resulta de uma experiência que começou há cerca de 10 anos. Nós começámos, e eu acho que alguns de vocês já me ouviram falar, há cerca de 10 anos, numa reunião com o Serviço de Reabilitação, com a diretora do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Dona Estefânia, e estávamos em reunião sobre outro projeto. Ela pediu para nós desenvolvermos, se nós podíamos desenvolver um glúteo com impressão 3D. E eu pensei assim, um glúteo, eu estava com a professora Carla Quintão, do qual vocês conhecem muito bem, pensámos assim, um glúteo, nunca fizemos isto, impressão 3D, mas olha, vamos tentar. E foi aí que começámos a desenvolver dispositivos, foi o primeiro dispositivo, e a partir daí nunca mais parámos de desenvolver dispositivos com recurso à impressão 3D. E com esta experiência começámos a pensar, e em parceria com o professor Zé Paulo Santos, falámos também com o Fab Lab e começámos a pensar por que não criar um centro que não existe em Portugal e nós não conhecemos nos outros países, por que não criar um centro de impressão 3D aplicada à saúde? Porque efetivamente a área da saúde começa-nos a pedir, ou seja, os hospitais começavam-nos a procurar muito para desenvolvermos dispositivos com recurso à impressão 3D. Nós já tínhamos alguma experiência nesta área e assim é que surge criarmos com esta conjugação em que, em parceria também com o Departamento de Mecânica, e aqui fomos investigadores do LibFIS, onde eu estou integrada, o UNIDEM, que é o Centro de Investigação do Departamento de Mecânica, e o Fab Lab. Criámos então o 3D Printing Center for Health em janeiro de 2022. Formalmente criámos o centro. Em maio de 2023, este centro passou a uma associação sem fins lucrativos. E passou assim porque ele tem mesmo características de associação sem fins lucrativos, porque efetivamente todos os dispositivos que nós desenvolvemos, nós oferecemos às pessoas e às instituições. Porque nós temos, e sabem disso, nós temos 3 grandes pilares. Temos um pilar de responsabilidade social, e esse é aquele que é mais importante.
Depois temos um outro também importante que é um pilar de inovação e temos outro importante que é um pilar de investigação. Ou seja, paralelamente a isto, nós vamos desenvolvendo dispositivos que têm um foco mais de investigação, nomeadamente participam connosco alguns colegas vossos em desenvolvimento de teses de mestrado e também de doutoramento. Dado que a professora já acabou por mencionar um bocadinho em que consiste o objetivo deste projeto, agora o que lhe sugeríamos era se acreditamos que os demais projetos que têm vindo a decorrer neste centro são cada um individualmente gratificante e marcante, mas se assim o achasse, gostávamos que nos dissesse algum dispositivo criado e uma utilização. Pronto. Algum que lhe toque particularmente? Há dois, eu tenho que. Todos eles são completamente desafiantes e muito gratificantes. E muito gratificantes, sobretudo quando entregamos às pessoas. O ver a cara das pessoas e das crianças a conseguir realizar uma atividade que elas nunca o fizeram na vida e que era muito significativa para elas é profundamente gratificante. Há duas situações, eu vou descartar duas, mas todas elas são gratificantes. Uma delas foi uma menina que nasceu com uma amputação de uma mão, tinha um punho e uns dedos pequeninos, em que ela escolheu dispositivos todos em cor-de-rosa. Nós desenvolvemos vários dispositivos e um deles foi uma prótese. E quando nós colocámos a prótese e ela percebeu como é que podia fechar, fazer flexão dos dedos e a extensão dos dedos, a primeira coisa que ela fez foi um coração com as duas mãos para os pais. E isso para nós foi muito gratificante. Pronto, foi assim, porque era aquilo que era significativo, ela não conseguia fazer isto. Depois temos outro dispositivo que foi muito desafiante, que foi fazer um pé. Nós nunca o tínhamos feito. Foi a primeira vez que o fizemos. E foi para um pé para um menino que tem 2 anos e meio e que nasceu com uma malformação num pé. E ele teve que vai fazer agosto, um ano, fez uma amputação do pé. E o que é que ele usava? Usava uma prótese que chama-se chasse, é uma prótese de madeira, pesada, é como se fosse um pé de madeira, uma perna de pau, pronto. E o que é que aconteceu? O que é que acontecia? Ele não tinha qualquer mobilidade e o pé totalmente de madeira, pesado. Pronto. O que é que nós fizemos? Fizemos um pé, e o pé só por si em impressão 3D, com vários materiais para experimentarmos, e fizemos um pé que é leve, e este pé era diferente do outro também. Para além de ser mais leve, ele era mais baixo, enquanto o outro pé, o que é que implicava? O outro pé era muito alto, o que significava que o outro ténis, ele usa ténis, o outro ténis tinha que ter uma altura de 2,5 cm. Então imaginem o que é uma criança de 2 anos e meio, começou a andar há pouco tempo, e que, entretanto, teve uma amputação de um pé e que, por um lado, tinha, num dos pés era um pé de madeira e o outro pé tinha um salto alto, como se fosse um salto alto, 2,5 cm. Imaginem o que é esta marcha desta criança. Pronto. Nós fizemos o nosso pé e ele começou a andar normalmente, sem uma altura do pé. E a verdade é que quando nós colocámos, o pé de madeira estava numa copa, não é? Que encaixava no coto. E nós aparafusámos o nosso pé. E ele inicialmente, os primeiros 5 minutos, levantava muito o pé porque este nosso pé impresso em impressão 3D era muito mais leve, o outro era mais pesado. Exato. Depois, passados 5 minutos, ele começou a andar normalmente. E os pais diziam assim, ele começou a andar de lado, e os pais diziam assim, ele nunca fez isto na vida. E à noite os pais mandaram-nos uma mensagem a dizer que pela primeira vez o filho estava a andar descalço. E pronto, isto para nós foi muito gratificante, como devem calcular, porque sentimos que mudámos a vida daquela criança. Pronto. E que mudámos de uma forma diferente.
passou a conseguir fazer coisas, a ter experiências que os outros que nunca tinha tido até aquele momento. Tal e qual como a Carolina conseguiu fazer um coração com a mão que nunca tinha feito. Mas estes são apenas 2 exemplos, porque todos eles são muito, muito gratificantes. É tornarmos a vida de alguém mais feliz. Exatamente, que é o nosso foco. Ok. A professora já tocou bastante na nossa próxima pergunta, que era quais é que são os tipos de materiais utilizados e qual é que é a importância dessa escolha de materiais específicos. Sim, uma das coisas, a primeira coisa, eu já vos falei, já vos falei algumas vezes nisso, primeiro, os primeiros temos que definir os requisitos. Os requisitos qual é o objetivo daquele dispositivo, para que é que ele vai servir, e os requisitos e definimos isto com todas as pessoas. Nós utilizamos uma coisa que eu sinto que o fazemos bem, modéstia à parte, mas a verdade é que eu acho que nós fazemos bem, que é juntamos todas as pessoas no processo. E todas as pessoas são quem? São os pacientes, os prestadores de cuidados, os profissionais de saúde, todos eles trabalham connosco para desenvolver o dispositivo e com eles definimos os requisitos. E os requisitos qual é o objetivo do dispositivo, qual é a forma que eles gostariam que tivesse, pronto. E depois definimos as especificações. As especificações é toda a componente mais técnica e aí definimos os materiais. No caso, por exemplo, do pé do Vicente, deste menino, qual era a nossa maior preocupação? Era a carga. O material, aquele pé suportar a carga de forma contínua. Pronto. Que o membro superior, se for para o membro superior, para a mão, já não temos esse problema. E nós usamos vários tipos de materiais. A maior parte dos dispositivos que nós desenvolvemos, nós usamos o PLA, que é mais rígido, que é mais resistente e que usamos para todos os dispositivos de apoio. Quando nós queremos alguma flexibilidade, usamos, por exemplo, um flexível, um material mais flexível. As cores são sempre definidas pela pessoa que vai usar. Se for uma criança, ela escolhe sempre a cor. E porquê? Porquê é que nós perguntamos isto logo? A primeira coisa que perguntamos às crianças, porque é para envolvê-las no processo. A partir do momento que nós perguntamos às crianças qual é a cor que elas gostariam que o dispositivo delas tivesse, elas estão envolvidas no processo e vão usar aquele dispositivo. Para finalizar um bocadinho já aqui esta parte do 3D Printing Center for Health, nós sabemos que isto tem sido uma referência e tem sido cada vez mais falado. Inclusive acho que já houve mesmo reportagens televisivas neste âmbito. Agora, a nossa próxima pergunta era se pretendem, nós não temos bem noção se os projetos que são mais desenvolvidos são aqui na área metropolitana de Lisboa. Caso sejam realmente, a nossa pergunta é se pretendem, mesmo que a longo prazo, abranger todo este centro para, digamos, para mais regiões do país. Nossa verdade é que nós temos desenvolvido dispositivos para outras regiões. Sem dúvida que é mais para a Grande Lisboa, mas nós temos desenvolvido alguns dispositivos para o Algarve e para o Alentejo e também para o Porto. Nós temos uma proximidade grande com a Associação de Paralisia Cerebral do Porto e nós temos desenvolvido alguns dispositivos para lá. Alguns dos doentes que nos procuram também temos de Aveiro, de Coimbra, pronto. Nós não temos uma restrição de só para a área de Lisboa. Nós desenvolvemos dispositivos para as pessoas que nos procuram. A verdade é que nós neste momento já temos alguma lista de espera que nós não conseguimos responder, neste momento não conseguimos responder a todas as pessoas que têm essa necessidade. Pronto. Porque cada vez mais surgem dispositivos com maior complexidade. E nós percebemos porquê? Porque a verdade é que as pessoas não encontram no mercado dispositivos que respondam às necessidades delas. E como não encontram no mercado, procuram-nos a nós
para tentar sermos as pessoas que nos vão nos ajudar. E por isso mesmo, por termos dispositivos com maior complexidade, eles são mais difíceis, demoram mais tempo a serem desenvolvidos. Mas neste momento procuramos financiamento para até termos pessoas, recursos humanos a tempo inteiro, não só os voluntários que são maravilhosos, mas também termos pessoas a tempo inteiro no 3D printing para podermos dar resposta a todas as pessoas que têm necessidade. Porque ainda mais é um centro, como há pouco a pessoa disse, que passou a ser associação sem fins lucrativos. Sim. Avançando um bocadinho para o futuro, não é? É sempre bom estarmos um bocadinho com a mente no futuro. Gostávamos de lhe pedir, digamos que, conselhos ou alguma dica para alguém que tenha, por exemplo, uma ideia de um novo dispositivo, mas não sabe o que fazer para a concretizar. Sobretudo, portanto, a todo o nosso público, que é essencialmente ouvinte, devem ser estudantes aqui do nosso curso. Eu acho que uma das coisas, os dispositivos para aplicados à área da saúde são difíceis de entrar no mercado. Pronto. Não é fácil entrar no mercado. E uma das dicas que eu dou sempre tenho uma ideia, identificam se há necessidade do mercado e depois vão ter com profissionais de saúde e desenvolvem esses dispositivos em parceria com a clínica. Porque a maior parte dos dispositivos, e eu vejo isso, a maior parte dos dispositivos que querem ir para o mercado da saúde não foram desenvolvidos em parceria com a clínica. Ou seja, não foram desenvolvidos em parceria com os profissionais de saúde que vão ser os end users, ou com os doentes, ou com os prestadores dos cuidados. E envolvam-nos no processo. A partir do momento que envolvê-los no processo, é mais fácil chegar ao mercado. E isto é a dica, a maior dica, porque eu acho que é esse, muitas vezes é o problema da maior parte dos dispositivos na área da saúde. A pessoa tem ideia, em termos tecnológicos, do lado da engenharia, acha que aquele dispositivo, em termos de engenharia, é maravilhoso, mas depois, na área da saúde, as pessoas não o conseguem usar, ou não têm aplicabilidade, ou não é user-friendly, por isso, fazendo esta ponte trabalhando em conjunto e desenvolvendo, usando a tal metodologia de co-criação, vocês mais facilmente conseguem chegar ao mercado da saúde. Bom. Okay. Professora, temos vindo a constatar ao longo da entrevista que os projetos em que está envolvida são inúmeros, portanto, digamos que tem trabalho para mangas, como é uma expressão que diz. Mas ainda assim, gostávamos de lhe perguntar se por acaso está aí a fermentar ou se tem algum projeto futuro que gostasse de partilhar connosco e com todos os nossos ouvintes. Eu agora fiz duas. Eu tenho sempre ideias assim, e isto é um problema, porque eu tenho que conter um bocadinho as minhas ideias, porque eu estou sempre com muitas ideias. Tenho que as conter, porque depois não consigo concretizar tudo. Mas agora submeti 2 projetos para financiamento, e um deles, devo-vos dizer que gostei particularmente de escrever e de criar, que foi para crianças com cancro pediátrico. Porque eu nunca tinha feito uma candidatura ou escrito um projeto nesse âmbito. E isto é para desenvolvimento de uma plataforma em que vai integrar todas as pessoas que participam no processo de reabilitação de uma criança com cancro pediátrico cerebral. Ou seja, em que esta plataforma, por um lado, vai permitir recolher e integrar dados, parâmetros fisiológicos, porque nós vamos recolher parâmetros fisiológicos destas crianças e vai permitir monitorizar ao longo do tempo o processo de reabilitação, ou seja, permitir que essa monitorização e essa avaliação seja feita de forma padronizada, sistematizada, e para além disso, vai permitir integrar informação do neurocirurgião, do médico fisiatra e do terapeuta. E para além disso também vai ter outro utilizador, que são os prestadores de cuidados, que são os pais.
Esta plataforma será para disponibilizar de forma gratuita para todas as instituições que fazem o processo de reabilitação ou que tratam de crianças com cancro pediátrico, com cancro cerebral, com tumor cerebral e que possam acompanhar a criança não só numa instituição, mas que possa se integrar desta plataforma em outras instituições. Este projeto foi criado em parceria com o Hospital de Dona Estefânia, mas nós queríamos depois, posteriormente, depois de estar desenvolvido, disponibilizar esta plataforma para outras instituições que recebam crianças que necessitam deste processo de reabilitação. Parece desafiante. Sim. Digamos que termina daqui um bocadinho esta parte mais toda ela profissional. Gostávamos de agora fazer uma ponte para a parte mais pessoal, se nos permite. Professora, relativamente a perguntas pessoais, queríamos perguntar se participou em algum núcleo ou desporto universitário nos seus tempos em que andou na universidade. Não participei, não. Eu nunca tive muito jeito para desporto, só para natação, devo dizer, pronto. E depois, acho que tive, eu quando estive a estudar, estive numa residência de estudantes universitários de raparigas, que é um bocadinho um núcleo e que ainda hoje mantém estas amizades, pronto. E acho que isto não substitui o núcleo, mas deu um aspecto muito importante que o núcleo vos dá, que é o treino de relações interpessoais, o trabalho em equipa, a gestão com os outros, ouvir a opinião dos outros que muitas vezes são diferentes das nossas, e isto acho que deu-me essas competências pessoais que me acompanharam para a vida. Está bem? Relativamente à passagem da vida de estudante para a vida adulta, qual é que foi o seu maior desafio? Olha, eu devo dizer que, ao contrário, eu já contei a alguns de vocês, ao contrário do que muita gente pensa, eu sou profundamente tímida. E fui eleita no primeiro ano da faculdade pelos meus colegas de turma a pessoa mais tímida da turma. É verdade. E isto foi um desafio. E ainda hoje é um desafio. Eu todas as vezes que faço uma apresentação, para mim é um stress. E nessa altura, o passar da vida profissional, da vida de estudante para a vida profissional, foi esse o meu maior desafio, foi encontrar estratégias para comatar esta minha disfunção, diria eu, que era a minha timidez. Porque a timidez depois impedia-me de realizar um conjunto de tarefas que eu gostava de fazer. Impedia-me de ir mais além. E eu tive que aqui arranjar algumas estratégias para disfarçar esta minha timidez que eu tinha e que eu tenho ainda. Ao contrário do que vocês pensam, ainda a tenho muito. Ok. Passando para a próxima pergunta. Qual é a sua memória mais feliz que tem na FCT? Eu tenho muitas memórias felizes na FCT, mas uma das coisas que mais me marcou foi o primeiro ano que fui eleita a melhor professora do Departamento de Física pelos alunos. E esse para mim foi um ano muito, muito bom. Todos os anos, quando recebo esse prémio, para mim foi muito bom. Mas esse primeiro ano ficou-me para a vida. E acho que isso foi muito, 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 muito gratificante. Muito bom. Acreditamos que sim. E agora, ligando a uma parte menos positiva, que acreditamos que devam ser muito poucas, gostávamos de perguntar se alguma vez enfrentou algum momento mais complicado enquanto professora aqui na casa e como lidou com ele. Olha, e também foi com os estudantes. Houve um colega vosso que faleceu com tumor e que foi dos momentos mais... Devo dizer que ainda falei este fim de semana sobre isto. Foi dos momentos mais tristes que nós tivemos aqui. E ir ao funeral dele, ao velório e ao funeral, foi das coisas mais terríveis que nós tivemos aqui. Pronto. Esse foi um momento muito, muito triste.
E outro momento muito triste foi uma colega vossa que a mãe faleceu. E a primeira aula que ela veio foi à minha. Pronto. E a tristeza profunda nos olhos dela foi das coisas mais marcantes. A mãe dela faleceu no dia 13 de maio, eu nunca me esqueço, eu falo sempre com ela já não está cá, eu falo sempre com ela nesse dia, porque foi das coisas que me mais marcou, foi a profunda tristeza que ela tinha no dia que veio à primeira aula. Pronto. Estas foram das duas situações mais tristes que eu acho que tive aqui. Acreditamos que uma professora. Eu acho que acaba por ser um bocado uma característica de aqui da professora que gosta de relacionar-se com os alunos. Acreditamos que deve ter sido momentos mais complicados, mas o que é importante é que, se calhar, a sua palavra com ela, se calhar, de certo modo, também melhorou e ajudou a apaziguar, não digamos eliminar, mas a apaziguar a dor. Agora, sem querer parecer intrometidos e não querendo faltar ao respeito, para terminar a entrevista, perguntamos se a professora se considera feliz e realizada. Muito. Isso sim, e cada vez mais, devo-vos dizer, eu acho que cada vez mais estou a escolher as coisas que gosto de fazer. Pronto. E há duas coisas que eu gosto muito, e vocês sabem disso, há duas coisas que eu gosto muito de dar. É dar aulas e da minha relação com os alunos, e estar com os alunos, é das coisas que eu mais gosto de fazer. E outra coisa, o 3D Printing Center for Health tem-me dado uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que é a relação com os doentes, a relação com as pessoas, a relação com a clínica. E estas duas coisas sinto-me muito feliz a fazê-las. E muito contente. E cada vez mais fujo daquilo que eu não gosto, devo-vos dizer, e cada vez mais sigo o caminho daquilo que eu gosto. Para terminar, então, deixa uma mensagem para os seus futuros engenheiros biomédicos. Olha, as coisas que eu deixo e que eu costumo dizer muitas vezes, a nota não é o mais importante na vida. O mais importante, que é outra das coisas que vocês têm esta muito preocupação, é muito importante porque todos vocês, mais ou menos, vão adquirindo as mesmas competências. É muito importante tudo aquilo que vocês façam ao longo da vida, ao longo mesmo do curso. E aproveitem esta vida do curso, a vida universitária. E outra das coisas é, não tenham medo de arriscar. E eu falo por mim, porque eu arrisquei muitas vezes na minha vida profissional e tenho arriscado. Pronto. E acho que não tenham medo de arriscar, desde que tentem sempre arriscar. Se não gostarem, depois mudam, não olhem para trás. E tentem sempre procurar fazer aquilo que vocês gostam. E isso é importante. Ok, obrigada, professora. Obrigada, eu adorei estar aqui à conversa convosco. Obrigado, professora. Damos então como terminado a nossa Tech Talk e esperamos num futuro e quando pudermos, enquanto núcleo, continuar a contar com a professora. Muito obrigada. Também. Obrigada eu.